Deus abençoe a todos na santa paz, na graça do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu peço, por favor, você que ama a Deus, você que ama a sua família, você que ama o bem e odeia o mal, eu peço, por favor, se inscreva no nosso canal, ative o sino para que você receba todas as nossas mensagens ou notificações diariamente. Amém? E que Deus te ilumine. Irmãos, quando Pedro e alguns discípulos foram presos por estar pregando em Jerusalém, eles foram soltos no dia seguinte e voltaram de novo a pregar em Jerusalém e foram levados ao Sinédrio novamente. Quando eles foram levados ao Sinédrio, as autoridades perguntaram: vocês foram presos e voltaram de novo a pregar esse Jesus? Pedro respondeu: importa obedecer a Deus e não aos homens. Repito, Pedro disse: importa obedecer a Deus e não aos homens. Pedro não estava dizendo que não ia obedecer os homens. Não era isso que Pedro estava dizendo. Pedro disse o quê? Se Deus obedecer aos homens e desobedecer a Deus, eu prefiro obedecer a Deus do que aos homens. Lógico, nós temos que obedecer a Deus e aos homens. Só que muitas leis dos homens é fora dos princípios da palavra de Deus. Então, quando os princípios ou as leis dos homens são fora da palavra de Deus, o que é que nós temos que fazer? Obedecer a Deus. Por exemplo, nos dias de hoje, as pessoas obedecem às leis dos homens e quebram as leis de Deus. O que você entende com isso? Você que me assiste, você pode até comentar aqui abaixo. Eu vou dizer o que eu entendo. No momento que a gente obedece à lei dos homens e menospreza a lei de Deus, eu estou colocando os homens além ou acima de Deus. E isso eu não vou fazer nunca. Isso eu não vou fazer nunca. Então, Pedro disse, olha, melhor é obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Pronto, isso é fininho, acabou, gente. Se a lei dos homens estiver dentro dos princípios de Deus, amém. Ou se não estiver dentro dos princípios de Deus, mas também não quebrar os princípios de Deus, tudo bem. O que eu quero dizer? As redes sociais, as notícias estão superlotadas, que não pode mais ensinar religião dentro da igreja. Ou melhor, perdão, dentro dos colégios, nas escolas. Não pode dizer mais, Deus te abençoe. Não pode dizer mais, Deus te ilumine. Não pode dizer mais, vai com Deus, ou venha com Deus. Que negócio é esse? Que negócio é esse? Então você pai, você mãe, tome cuidado, muito cuidado com o que os seus filhos estão aprendendo no colégio. Aliás, educação é dada dentro de casa. Colégio não dá educação para ninguém, não. Colégio ensina as pessoas, o colégio ensina as pessoas a ter um emprego mais leve, mais mais bem pago, né? Pessoas que não estudam vai sofrer a rua da amargura numa profissão ou no trabalho. Agora, educação familiar, educação social, educação espiritual, isso é dentro de casa. É a mãe, é o pai que educa.
Essa é a verdade. É a mãe e o pai que educam. Agora, que negócio é esse? Não pode mais falar do amor dentro das escolas, mas pode falar em gêneros, né, contra os princípios de Deus. Que negócio é esse? Aí eu vejo que muitos pastores têm medo de falar. Tem medo de reivindicar os seus direitos. Que negócio é esse, gente? Os direitos da família. Porque, às vezes, a gente tem medo de falar a verdade. Pedro diz, olha, autoridades, melhor é obedecer a Deus do que aos homens. Melhor é obedecer a Deus do que aos homens. Lógico, gente, você que me assiste, seria bom a gente obedecer a Deus e os princípios dos homens, as leis, mas mais de 80% das leis dos homens desfaz ou quebra as leis e os princípios de Deus. Que negócio é esse? Aonde é que nós vamos parar? Se você já está passando por isso, você que é mãe, você que é pai, ou você que cuida de algum neto, de uma neta, e já está passando por esse transtorno, né? Desses ensinamentos antiético biblicamente, antibíblico dentro das escolas do seu filho, da sua filha, do seu neto, da sua neta, comenta aqui abaixo. Tudo isso, gente, para a sociedade não ter um conhecimento a respeito da palavra de Deus. Aí o que eu entendo? Na sociedade, falar, obedecer à lei dos homens é maior e melhor na sociedade do que a lei de Deus. Que negócio é esse? Colocando os homens acima da vontade e da lei de Deus, gente. Que negócio é esse? Melhor obedecer a Deus do que aos homens. Aí você que me assiste agora diz assim, não tem nada a ver. Escola não é lugar de falar de religião. Ah, não? Então para de então tira o professor de história, né? Tira o professor de história e de outras áreas. Não sei qual é ou filosofia, eu não sei. E vai ensinar o que na escola? Que o mar foi feito de uma chuva que aconteceu durante 60 anos. Choveu 60 anos sem parar. E aí surgiu o mar. O mar surgiu de 60 anos de chuva sem parar. Né? Não sei se você já estudou isso, mas as aulas, né? A área de história fala, pelo menos eu aprendi isso, que o mar, o oceano existe porque choveu durante 60 anos sem parar, e aí veio a surgir, a acontecer, aí veio a existir os mares. Mas a Bíblia não fala isso. Engraçado, né? Quer dizer que a lei de Deus, os projetos de Deus, os homens podem quebrar. E os projetos, a lei de Deus, os homens podem quebrar. E a lei dos homens, se não obedecer, é crime. Esse cara ser preso. Que negócio é esse, gente? O que está acontecendo nesse mundo? Será já o início da grande tribulação? O que está acontecendo? Não pode mais falar do amor de Deus nas escolas. Não pode mais falar, vai com Deus, Deus te abençoe, vem com Deus, que Deus te ajude. O que é isso, gente? O que é isso, gente? Estão colocando os homens acima de Deus, perceba isso.
Perceba isso. A lei de Deus pode quebrar, os princípios de Deus podem naufragar, pode desobedecer, pode fazer o que quiser. Os princípios dos homens, se você não obedecer, você vai preso. Ou seja, censura, né? Que negócio é esse, gente? Pelo amor de Deus, aonde vai parar tudo isso? Que Deus abençoe você. Você tem filho na escola? Filho, filha, neto, neta? Tome muito cuidado. Deus está nos levantando para avisar. Deus está nos levantando para acordar a igreja, para acordar as pessoas. Cuidado. E que Deus abençoe a sua vida. Comenta aqui abaixo. Se inscreva e compartilhe com todos que você conhece, que tem filhos na escola e também com quem você não conhece. Até a próxima. Fique todos com Deus. Amém? Deus abençoe.